Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 315. Victor é um yandere e Natália. Sim. Natália olhou para as costas de Victor, que olhava a paisagem do lado de fora da janela. Os dois estavam agora no topo da igreja. Eles estavam esperando que seu novo companheiro estivesse pronto para viajar novamente. Como ela está? Victor perguntou em tom calmo, mas como empregada doméstica. Natália podia ver que ele estava controlando suas emoções. Natália olhou para Vidraça e logo pôde ver a expressão de Victor. Gole. Ela não pôde deixar de engolir em seco quando viu o rosto dele, um rosto sem emoção, um rosto sem vida. Seus olhos estavam apáticos e escuros como se fossem um abismo. Natália pensou sinceramente que se continuasse olhando para o rosto dele, seria engolida por aquele abismo sem fim. Ela está bem. Violette está lidando bem com isso. Eu vejo. Violette foi, sem dúvida, uma das pessoas mais importantes de sua vida. Vê-la naquele estado era muito preocupante para Victor. Mesmo que esse estado tenha sido causado por suas escolhas e que ela tenha saído de casa para sustentar sua mãe, o cérebro de Victor simplesmente não conseguia esquecer. Foi como se um botão tivesse clicado em sua mente. E ele não conseguia parar de pensar nisso. Só de imaginá-la triste fez seu coração doer, só de imaginar que alguém poderia tirar vantagem de seu estado. A mente de Victor ficou escura. Victor tocou levemente sua cabeça. Victor se conhecia. Ele sabia que era igual a Violette, e às vezes acreditava que era muito pior do que ela. Ele sabia que não deveria pensar muito sobre isso e deixá-la fazer o que quisesse enquanto as sombras ajudavam, mas era muito difícil. Violette foi sua primeira esposa, primeiro amor. Ela era muito importante para Victor. Sem falar que agora ele tinha Agnes. Sua condição o preocupava muito. Ele queria estar perto das duas mulheres e ajudá-las da maneira que pudesse. Mas ele sabia que não podia fazer isso. Eles precisavam de um tempo sozinhos, precisavam de um tempo longe de Victor. Mas isso não significava que Victor iria parar de observá-los, ele faria qualquer coisa para mantê-los seguros. As assassinas do clã Blanc, as empregadas, os membros do clã Snow, Hilda. Todas as pessoas que ele tinha contatos naquela casa estavam enviando secretamente informações para Victor, já que Kaguya recebeu essas informações através de seus assassinos e as enviou para Victor. Tanto telepaticamente quanto enviando informações para seu celular. Victor estava sempre observando. Como está Inês? Ela está treinando em reclusão. Oh! Victor olhou para Natália, seus olhos voltando ao normal. Violette assumiu temporariamente os deveres do clã da neve para que sua mãe, Agnes, pudesse treinar em paz. Pelo que Hilda disse, a empregada-chefe estava planejando treinar Violette também. E Violette está lendo as artes marciais de sua família pela primeira vez. Victor não pôde deixar de mostrar um pequeno sorriso. Ele estava aqui preocupado e, enquanto isso, as duas mulheres estavam fazendo o seu melhor. De alguma forma, ele se sentiu muito estúpido por ter tais preocupações, mas ele não podia fazer nada sobre isso. Era assim que ele era, um bastardo louco e possessivo que amava muito suas esposas. Ele queria que suas esposas fizessem o que ele quisessem e brilhassem mais. Mas uma parte dele também só queria colocar essas mulheres em um porão e ficar com elas para sempre naquele lugar. Ele estava lutando contra sua própria contradição. Suspirar. Victor suspirou internamente como se não tivesse escolha. Afinal, ele sabia que nunca seria capaz de mudar isso. São meus. Violette, minha pequena delinquente. Sasa, minha luzinha gentil. Ruby, a mulher mais fofa e inteligente que já conheci. Scatashi, meu adorável mestre. Natasia, meu relâmpago de loucura que ao mesmo tempo era tão fofo quanto a filha dela. O sorriso de Victor cresceu um pouco. São minhas. Todas elas. Minhas empregadas. Kaguya, Eve, Bruna, Roberta, Roxane, Maria. Todas minhas. E ninguém vai tocar nelas, ninguém vai se aproximar delas, ninguém vai machucá-los. Natália abriu os olhos em choque quando viu o rosto de Victor. Ela acreditava que era a primeira vez que via essa expressão no rosto de Victor, uma expressão sorridente e, ao mesmo tempo, apática. Uma expressão de amor obsessivo e ciúme obsessivo beirando a insanidade. Sua pele pálida parecia um pouco vermelha, e seus olhos estavam constantemente mudando de violeta para vermelho. Era bastante óbvio que seu estado de espírito era completamente caótico. Gole.
Natalie engoliu em seco novamente e recuou cautelosamente, seus instintos gritando perigo. Mas por que ele parecia tão bonito agora? Apesar do perigo que ela estava sentindo, ela sentiu seu coração bater muito mais em antecipação do que medo. Ela sentiu uma vontade de sequestrá-lo e prendê-lo no chão enquanto se sentava em cima dele. Ela sentiu vontade de fazer isso, mas não o fez. Seu lado profissional não deixava. Seu respeito por Violette também não a deixava, e ela entendia que era muito mais fraca do que ele para que isso acontecesse. Ele simplesmente não ficava parado enquanto isso acontecia. Victor acordou de seu estupor e olhou para Natalia. Então, vendo o rosto da mulher, ele mostrou um pequeno sorriso e se virou. Natalia, se Agnes ou Violette sentirem sede, me liguem. Agnes e Violette estavam bem por enquanto. Afinal, Violette bebeu seu sangue antes de se separarem, mas não seria assim no futuro. Eventualmente, eles precisariam do sangue dele. Agal, Natalia acordou de seu estupor para ver Victor de frente para ela novamente e, enquanto as palavras dele eram registradas em sua mente, ela falou, sim, eu vou fazer isso. Com o mesmo sorriso no rosto, ele disse, obrigado. Ela respondeu enquanto suas bochechas estavam completamente vermelhas de vergonha. Ela estava internamente grata por Victor não ter se virado agora. Ela não podia acreditar que tinha pensado esse tipo de coisa para o marido de seu mestre. Apesar de ter um sorriso enquanto olhava pela janela, seu estado interno era tudo menos sorridente. Foi isso que Adonis quis dizer, hein? Não eram apenas os homens que enlouqueciam com a beleza. Isso também aconteceu com as mulheres. Prova disso foi a história de Adonis que todos já conhecem e a própria Natalia agora. Seu charme era tão alto, ele era tão bonito que sua própria existência causava esse tipo de reação. Ele entendia muito bem agora que se não fosse forte o suficiente, estava fodido. Literalmente falando. Os olhos de Natalia não enganavam ninguém, ela o olhava como um predador. Mas na frente do atual Victor, esse predador era como um coelho musculoso, isto é, a mulher não representava nenhuma ameaça. Mas e se ele fosse como Adonis? E se ele fosse um humano impotente? Bem, a história conta os fatos. É por isso que Agnes não deixava Adonis sair de casa, hein? Ele podia entender como era irritante lidar com tantas pragas querendo algo que era dela. Beleza sem poder é de fato uma maldição. Passo. Victor e Natalie olharam para o lado, e logo viram a aparição de Mizuki. Ela agora estava vestindo seu costumeiro terno de empresária. Era um terno muito parecido com o que ela usava na primeira vez que Victor a conheceu, embora agora seu cabelo estivesse muito mais comprido do que na primeira vez que ele a conheceu. Seus longos cabelos sedosos desciam até a bunda. O que? Ela perguntou quando sentiu o olhar de Victor em seu corpo. Eu acho que um yukata combina melhor com você. Victor deu um pequeno sorriso enquanto caminhava em direção ao meio da igreja. Os olhos de Mizuki se arregalaram um pouco, seus lábios visivelmente tremeram, e então ela virou o rosto com um bufo enquanto falava, eu não posso me mover bem em um yukata, e essas roupas são roupas encantadas, são mais resistentes do que parecem. Porque estou me explicando. Ela se sentia muito estranha agora já que, normalmente, ela nunca consideraria a opinião de um vampiro. Você continua linda, do mesmo jeito. Ele abriu um sorriso de paquera. Sim. Tanto faz. Ela gaguejou um pouco. Ela estava se odiando agora. Ela precisava construir resistência contra este vampiro paquerador. Porque ela estava ficando envergonhada como uma adolescente. Foda-se. Ela não era assim. Ah. Victor riu um pouco baixinho. Foi muito divertido provocar essa mulher. O rosto de Mizuki ficou vermelho, e ela rapidamente virou o rosto para o lado novamente como se encontrasse algo interessante. Victor olhou para Natalie e viu que a empregada tinha o mesmo rosto de Mizuki. Natalia, querida. Criei um portal para o clube perdido. Sim, mestre. Ela gaguejou muito mordeu a língua. Hugo. Ela parou de falar quando uma expressão de dor apareceu em seu rosto, e junto com a dor, uma vergonha ainda maior. Ela estava apenas cavando sua própria cova se continuasse falando com esse homem diabólico. Ela se virou e ignorou o sorriso divertido de Victor. Ela se concentrou em usar seu poder, e logo um portal apareceu. Victor olhou para o portal e logo pôde ver o escritório de Esther. Venha, Mizuki. Sim, tenha cuidado, discípulo, Abino Seimei falou enquanto olhava para Victor com um olhar cauteloso.
Ele não se atreveu a deixar o corpo de Mizuki após o incidente anterior em que este homem o tocou. O nível de perigo de Victor na cabeça de Abino Seimei tinha acabado de triplicar de muitas maneiras possíveis. Milímetros. Mizuki apenas deu um leve aceno indicando que ela entendeu a mensagem de seu mestre. Chegando ao bar de Esther, Victor olhou em volta e percebeu que a mulher não estava presente. Então ele usou seu poder visual e procurou a mulher no bar, e logo a viu em uma sala. Ela estava montada em cima de um homem, pois eles pareciam estar gostando de um roleplay de BDSM, com ela sendo a S. Bem, nós viemos em um momento ruim. O que você quer dizer? Mizuki perguntou enquanto olhava ao redor. A bruxa está brincando com sua raposa de estimação. Victor riu. Mizuki não entendeu nada do que Victor disse. E Victor não parecia estar com vontade de explicar agora. Quando Natalia passou pelo portal, o portal se fechou. Venha, eu vou encontrar as outras bruxas. Ele começou a caminhar em direção à saída do escritório. Natalia olhou confusa para Victor enquanto olhava ao redor e perguntou, onde está Esther? Ela está brincando com sua raposa de estimação. Repetiu Victor. Oh. E ao contrário de Mizuki, ela entendeu o que Victor quis dizer. Victor abriu a porta e passou pelos corredores. O grupo passou suavemente pela sala em que Esther estava, e Victor, por um momento, pôde ver vários círculos mágicos. E, ela parece estar bastante frustrada por colocar tantos círculos mágicos assim. Victor de repente parou de andar e abriu os olhos em choque. Vencedor? Posso ver através de uma barreira mágica? Victor finalmente percebeu. Ele olhou de volta para a sala e percebeu que poderia facilmente ignorar as barreiras de Esther. Meus olhos ficaram tão fortes. É por causa do poder de Adonis? Victor olhou para a cabeça de Esther, e viu um fio vermelho muito fino. O fio que saía da cabeça dela estava ligado ao homem que era amigo de Johnny. Victor olhou para o homem e percebeu que o homem tinha um fio vermelho saindo de sua cabeça, mas esse fio não estava indo em direção a Esther. Apóstrofo. Victor seguiu o fio da cabeça do homem com os olhos. Ele ficou louco. Mizuki perguntou quando viu Victor olhando para as paredes. Bem, ele era louco desde o início. Natalia deu de ombros. Agora que você diz isso. Ela tocou o queixo enquanto pensava que desde o momento em que conheceu Victor, o homem tinha uma atitude bastante peculiar. O fio da cabeça do homem estava se conectando à cabeça de um homem em particular que estava bebendo no andar de baixo com duas mulheres ao lado dele. Ao perceber que o homem era filho de seu amigo Adam, Victor abriu um sorriso divertido. Se aquele fio vermelho é o que ele pensa que é, Victor acabou de descobrir algo que ele realmente não queria saber. Bem, pensar que a raposa gostava de lobos. Ele riu divertido. Apenas por curiosidade, Victor olhou para Mizuki, especificamente para a cabeça da mulher. Victor viu alguns fios, um branco e um vermelho. O fio vermelho flutuava livremente e tremulava como uma bandeira ao vento. Ele olhou para o fio branco e notou que o fio branco estava profundamente entrelaçado com o fio vermelho. O que você está olhando? Mizuki olhou confuso para Victor. Victor riu um pouco ao ver o rosto levemente vermelho de Mizuki, e então se virou. Não é nada, vamos continuar andando. Victor logo começou a andar novamente. Victor não sabia exatamente o que era essa habilidade, mas de uma coisa ele tinha certeza, essa habilidade não era apenas para ver os relacionamentos das pessoas. Ele sentiu que havia muito mais nesse poder que ele não conhecia. Se eu pudesse interagir com esses tópicos, minhas descobertas poderiam ser mais fáceis. Ele suspirou levemente. Andando pelos corredores, Victor entrou em uma sala. Aquele quarto era um quarto que Esther havia reservado para ele e Ruby ficarem. Servia tanto como uma sala normal quanto como uma passagem secreta. Victor caminhou em direção à parede, tocou-a levemente, e um círculo mágico vermelho apareceu. Então, como por mágica, a parede desapareceu e uma escada que levava ao porão foi vista. Natalia e Mizuki olharam curiosas para tudo isso, então vendo Victor andando descuidadamente, as duas mulheres o seguiram. Mizuki, é claro, foi um pouco cauteloso. Depois de alguns minutos descendo as escadas, eles chegaram a um lugar completamente branco. No momento em que a presença de Victor foi sentida pelos moradores, as meninas e Victor ouviram várias vozes. Vencedor. Natalia e Mizuki olharam para o lado e viram duas bruxas, vindo naquela direção. Uma tinha a aparência de uma adolescente em sua juventude, com cabelos castanhos e olhos azuis.
O outro tinha cabelos brancos, olhos brancos e pele pálida. Enquanto um parecia mais enérgico, o outro parecia mais calmo. Sup, meninas. Eu vim visitar. Victor levantou a mão em uma saudação simples. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 316. Bruxas. A garota de cabelos castanhos pulou e abraçou Victor, parecendo não se afetar pela nova aparência do homem. Uma situação muito diferente da outra mulher que era a descrição perfeita de branca. Ela estava completamente branca, sua pele, seus olhos, seu cabelo, suas roupas. Se ela estivesse em uma sala completamente branca, ninguém notaria que ela estava lá. Ela era tão estranha. Ela apenas olhou para Victor, paralisada, pois estava simplesmente muito chocada com a diferença entre o antigo Victor e o atual. Na verdade, essa era a reação normal. Poucas pessoas seriam tão cabeças de vento que o ignorariam. Poucas pessoas eram como aquela mulher de cabelos castanhos. Ei, Witch, Brown, como você está? Victor riu um pouco e perguntou enquanto acariciava a cabeça de Brown. Branco e marrom? Mizuki levantou a sobrancelha para esses nomes. Ela entendeu claramente que esses nomes não eram os nomes reais das meninas. É algum código ou algo assim? Mizuki estava curiosa, mas não se aprofundou muito. Ei! Brown sorriu quando sentiu a carícia de Victor. O sorriso de Victor ficou um pouco mais gentil. Essa garota boba eu lembrava muito de Pepper. Quando ela apareceu neste lugar por recomendação de Esther, ele ficou realmente muito surpreso com a rapidez com que ela se deu bem com ele. Especialmente durante o tempo em que suas emoções eram instáveis. Estamos bem, muito obrigado, Conde. Witch respondeu depois de acordar de seu estupor. Não precisa me chamar de Conde, Witch. Já te disse isso antes. Eu sei. Ela abriu um pequeno sorriso. Suspirar. Ele suspirou um pouco. Onde estão as outras garotas? Ocupado. Witch falou com o mesmo sorriso. Victor entendeu o que ela quis dizer. Basicamente, as outras bruxas não estavam aqui por causa de Mizuki e Natalia. No momento em que Victor tocou a parede para entrar nesta sala, as bruxas de dentro puderam ver o lado de fora e decidiram se iriam ou não conhecer o visitante. Victor pensou que se estivesse sozinho, ou com Ruby, todas as bruxas não teriam ido embora. Ele olhou ao redor com seus olhos violetas, e pôde ver que as bruxas estavam escondidas em várias partes deste lugar com sua magia. Ele podia ver pelas expressões das garotas que elas queriam vir aqui, mas elas desconfiavam de Natalia e Mizuki. Oi. Brown olhou para o Odashi de Victor, que chamou muita atenção devido ao seu tamanho. O que é aquilo? Ela parecia confusa para o Odashi, pois sentia que dava a mesma sensação de quando ela estava olhando para Victor. Ela parou de abraçar Victor e se levantou. Como ela era muito baixa em comparação com Victor, 165 cm de altura, o Odashi parecia muito grande comparado a ela. Na verdade, esse Odashi era grande demais para todas as garotas ao redor. Witch, que tinha a mesma altura que Natalia, 170 cm de altura, não conseguia nem imaginar se ela poderia levantar o Odashi ou não. Era muito ridículo. Se ela não soubesse que Victor era um vampiro, um ser com imensa força física, um ser que poderia usar esse Odashi gigante como uma katana comum, ela definitivamente teria se perguntado se era possível um humano usar esse Odashi. Na verdade, mesmo Mizuki, que tinha 175 centímetros de altura, não estava confiante o suficiente para usar corretamente este Odashi. Ela teve a força para levantar o Odashi, considerando que ela o criou, mas usá-lo corretamente era outra história. A lâmina do Odashi de Victor era enorme, muito maior que o Odashi dela. Mas esse era o objetivo de Mizuki ao criar o Odashi. Ela o criou para um monstro empunhar e não para um humano normal. Ela tem um nome, sabe? Victor riu um pouco e soltou o Odashi. Como se tivesse vida própria, o Odashi ficou ao lado de Victor. Conheça, Junketsu, a lâmina de um progenitor. Mesmo que o Odashi estivesse dentro da bainha, as mulheres podiam sentir um perigo instintivo vindo daquele Odashi, exceto Brown. Brown olhou para o Odashi flutuante com os olhos brilhando. Esta é a pessoa que criou este Odashi. Victor tocou levemente o ombro de Mizuki. As duas bruxas olharam para Mizuki com olhos cheios de respeito. Afinal, se essa era a mulher que poderia criar essa lâmina aterrorizante, isso significava apenas que ela era muito forte. A sobrancelha de Mizuki se contraiu um pouco ao notar os olhares de admiração das mulheres. Ela não queria esse tipo de admiração.
Ela acabou de ajudar um inimigo a ficar mais forte. Ok, ela meio que se empolgou quando criou o Odachi, mas ela não achava que quando o Odachi entrasse em contato com o sangue de Victor, a lâmina se tornaria tão perigosa. Esqueci. Mizuki pensou consigo mesma. Agora que o estrago estava feito, ela só esperava que Victor não apontasse aquela lâmina para ela algum dia porque seria muito chato lidar com isso. Afinal, ela também lhe ensinou as artes marciais de caçadores que ela aprendeu e algumas de suas habilidades pessoais. Apóstrofo. Espere, isso não significa que eu estou completamente nua na frente dele. Mizuki acabou de perceber o buraco que ela cavou para si mesma. Se ele lutar comigo, ele vai me derrotar facilmente. Eu preciso de novas técnicas. Esta mulher, você deve saber quem ela é. Victor tocou a cabeça de Natalia. Sim, sim. Ela está no relatório. Brown Hill. Aliot, certo? Witch falou em um neutro sem emoção. De fato. Victor assentiu. Natalia olhou confusa para Witch, que a olhava com um sorrisinho quase imperceptível como se estivesse satisfeita com alguma coisa. De qualquer forma, estou com pressa. Vocês podem me ajudar com uma coisa. Brown e Witch se entreolharam e então acenaram com a cabeça com seus respectivos sorrisos, é claro. Atualmente, em uma sala isolada, uma mulher completamente branca e um homem estavam presentes. Victor estava sentado no chão em cima de um pentagrama mágico bastante complexo. Victor tinha dois objetivos ao visitar essas bruxas. Primeiro, ele queria transformar uma das memórias de Adonis em uma espécie de registro mágico. Ele editaria a memória para que os indivíduos tivessem seus nomes censurados. Afinal, o nome não era importante. Apenas a situação em si era. Ele precisava tomar essas medidas de precaução, ou um dos clãs de suas esposas se tornaria alvo da ira de um certo velho. Sim, a memória específica que Victor queria era a memória das vezes que Adonis visitou a rainha de Vlad. O segundo objetivo de Victor foi tentar reorganizar suas memórias. Neste caso, as memórias de todos os seres que ele absorveu de Roshani. Naquela época, como ele absorvia todos aqueles seres, e como não tinha controle sobre seu poder, acabou absorvendo tudo. Seu plano era organizar essas memórias em uma espécie de palácio mental semelhante a uma biblioteca para que, no futuro, ele pudesse visitar cada indivíduo que havia absorvido no passado, aprender o que era útil e descartar o resto. Como Adonis havia dito, ele é um rei da noite, então ele pode colocar um valor no sangue das pessoas que ele absorveu. E Victor faria exatamente isso. Ele pegaria um ser, tiraria as partes boas para si mesmo e descartaria o resto. Ele precisava organizar sua mente. O primeiro objetivo foi cumprido. Era relativamente fácil copiar uma memória e colocá-la em um dispositivo mágico. A parte complicada começou agora. Witch aproximou-se de Victor e sentou-se à sua frente. O ritual está pronto? Você está pronto, Conde? Sim. Witch fechou os olhos e começou a falar palavras incompreensíveis para Victor. Victor observou a mulher à sua frente. Codinome, branco. Uma bruxa que se especializou em magia, extremamente delicada, uma bruxa que se especializou em memórias. Ela era uma bruxa comum que vivia no reino das bruxas. Ela se especializou em psicologia com uma magia comum de memórias de leitura. Usando essa magia, ela sempre ajudou as bruxas que tiveram traumas de seus dias como humanos. Mas ela teve problemas porque as bruxas descobriram que essa magia de memória comum era realmente muito forte. Poderia entrar na cabeça de uma bruxa e roubar todo o seu conhecimento. Não importava se as bruxas tivessem defesas mentais, ela conseguiria tudo. Se ela visse uma bruxa que tivesse o conhecimento que ela queria, ela simplesmente enganaria aquela bruxa para visitar sua casa e roubar todas as memórias relacionadas ao conhecimento de magia daquela bruxa em particular. À primeira vista, sua magia parecia incrível, mas tinha grandes falhas. O processo de roubar memórias era bastante complicado. Ela precisava de vários materiais para aumentar sua magia e uma grande quantidade de tempo para preparar a magia. O sujeito precisava ficar dormindo também e não conseguia acordar durante o processo. E toda vez que o ritual terminava, ela ficava exausta. Mas, apesar de todas essas limitações, ela ganhou o conhecimento de mais de 50 bruxas. Ela fugiu dos reinos das bruxas porque suas outras irmãs ficaram gananciosas por seu poder. Sua magia era sua maior ferramenta, e se ela fosse pega pelas forças da rainha ou mesmo pelos cidadãos do reino das bruxas,
Ela teria que prestar seus serviços mágicos a essas mulheres de graça. Ela seria forçada a dar toda a sua pesquisa mágica e até mesmo ensinar a essas putas sua magia. Ela não queria isso, não queria perder sua magia única e também não queria ensinar a ninguém. Como todas as bruxas, ela era gananciosa. Ela roubou a magia de outras pessoas, mas ela não queria que ninguém roubasse sua magia. Embora essa seja a natureza de todos os seres. Victor não culpou ou teve pena de Witch. Ela era adulta, fazia essas escolhas mesmo sabendo das consequências. Ao ouvir sobre sua história de vida, a única coisa que Victor pensou foi, como esperado, você não pode confiar completamente em uma bruxa. Confiar em uma bruxa era estúpido. Assim como demônios e vampiros, eles eram muito gananciosos e não pensariam duas vezes em trair alguém. Se não fosse pelo contrato mágico, Victor nem estaria aqui. Apesar de ter um bom relacionamento com as bruxas aqui, ele não confiava em nenhuma delas. As únicas pessoas em quem Victor confiava completamente eram suas esposas, seu pai e sua mãe. Esther a recrutou quando Witch foi banido e recebeu abrigo, e com o contrato mágico, eles se tornaram leais a Ruby e Victor. E em troca de sua lealdade, eles poderiam pesquisar qualquer coisa em um ambiente seguro, desde que sua pesquisa não prejudicasse seus contratados. Desnecessário dizer que Witch aceitou facilmente. Ficar sob a proteção de um conde vampiro era muito melhor do que viver no reino das bruxas. Witch estendeu os braços completamente, e vários círculos mágicos começaram a aparecer em seus braços. Ela lentamente começou a aproximar as mãos uma da outra. Os círculos mágicos de seus braços desceram para seus pulsos como uma pulseira. Quando o poder esférico branco apareceu entre suas duas mãos, Witch abriu os olhos e olhou para Victor. O processo de reorganizar as memórias é bastante simples. Vou apenas fazer várias portas em sua mente, e você pode acessar esse lugar toda vez que meditar. Milímetros. Victor assentiu enquanto olhava para o poder branco. Honestamente, Victor não precisava fazer isso. Ele poderia apenas usar seus poderes de progenitor e, com o tempo, ele poderia instintivamente organizar suas memórias. Mas o problema era que esse método natural levaria muito tempo. Afinal, ele precisava ter controle sobre sua forma de progenitor, e isso era algo que estava longe de acontecer agora. Essa forma era simplesmente muito forte para seu corpo e possivelmente sua alma. Não era à toa que havia outro ser, dentro dele, um ser que era a representação de seu poder. Por causa disso, ele estava pegando um atalho. Ao viver com as bruxas por um ano, ele descobriu como essas mulheres estavam completamente quebradas. Se tivessem recursos e mana suficientes, poderiam fazer qualquer coisa. Seus potenciais eram ilimitados. Por causa disso, a rainha das bruxas sempre aceita mulheres que despertam poderes mágicos. Com seus muitos poderes estranhos, as bruxas podiam ser uma grande ameaça, mas era uma pena que a maioria delas não fossem bruxas orientadas para o combate. Ter muitos poderes estranhos também era uma desvantagem, pois as bruxas nem sempre estavam preparadas para o combate como vampiros ou lobisomens. Mas isso não significava que eles não eram perigosos. Veja o branco, por exemplo. Se ela quisesse roubar todo o conhecimento de uma raça e tivesse apoio para apoiá-la, ela poderia facilmente fazer isso. Se ela quisesse os segredos do Shokai, ela poderia simplesmente fazer uma base perto do Shokai e lentamente sequestrar seus líderes e absorver seu conhecimento. Pode levar muito tempo, mas ela definitivamente conseguiria tudo e causaria estragos no Shokai. Este era apenas branco, mas e se várias bruxas trabalhassem juntas? No entanto, isso foi algo que dificilmente aconteceu porque todos eles eram bastante individualistas e competitivos. Victor pensou que se a rainha das bruxas quisesse, ela poderia facilmente derrubar qualquer raça que não fosse lobisomens, vampiros, anjos, demônios e deuses. Afinal, cada uma dessas raças mencionadas tinha seu próprio reino que era bastante difícil de acessar. Você está pronto? Ela perguntou. Sim. Victor fechou os olhos. Witch bateu palmas gentilmente e destruiu a esfera branca. Logo, os círculos mágicos abaixo dela começaram a brilhar. O ritual começou. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar.